como que foi, então, Vlad, assim, a experiência de um antropólogo fazendo etnografia, assim, por meio de observação participante, né? Dentro de um laboratório de ciências exatas. Sim. Então, um pouco antes disso, acho que eu vou até falar como eu cheguei nesse laboratório, porque eu estava nesse interesse de inteligência artificial, né, de estudar inteligência artificial robótica, por causa dessa bolsa, inclusive. Eu tinha um dos requisitos, era que eu fizesse campo no Reino Unido, porque era, né, você tinha que fazer campo no país para onde você estava indo, e aí isso meio que me delimitou que eu precisava... Por quê? Estudo de ciência da computação, estudo de inteligência artificial, estudo de robótica, especialmente, se faz muito nos Estados Unidos e no Japão. Né? Fora dos Estados Unidos e do Japão, quer dizer, né, enquanto campo, né, os principais campos são os Estados Unidos e Japão. E aí eu tava meio que, não, né, eu tenho que fazer aqui, então eu vou descobrir que tipo de pesquisa é feita aqui. Né? Também foi um pouco disso, dessa coincidência. E aqui tinham dois projetos muito interessantes sendo feitos na época, quando eu comecei, então, final de 2015, começo de 2016, foi quando eu entrei no doutorado, que era o projeto que eu acabei participando, que é o projeto do professor Ross King, né, que desenvolve cientistas robôs, né, então a ideia é fazer um robô que consiga fazer ciência. E na época tinha outro projeto do professor Alan Winfield em Bristol, né? O Ross aqui em Manchester, Alan Winfield em Bristol, que era que ele chamava de culturas robóticas, que era desenvolver robôs que pudessem aprender e passar conhecimento uns para os outros. Na ideia que ciência da computação tem, o que é cultura? Cultura é isso, né? É aprender coisas e passar conhecimento. E aí, para mim, foi muito interessante, porque esses dois projetos, apesar de eu acabar não ter feito pesquisa com o projeto do Alan Winfield, porque era um projeto que ele tinha... Quando eu fui entrar em contato com ele estava faltando 3 meses para acabar o projeto, ele falou, não vale a pena, coisa e tal. Eu fiquei muito interessado nessa ideia de como os roboticistas, né, os cientistas da computação, eles tentam criar esses robôs imitando os seres humanos, fazendo coisas que a gente, teoricamente, considera coisas extremamente humanas, né? Cultura é algo extremamente humano, ciência é algo extremamente humano, e a ideia deles é, vamos criar isso. Aí, eu dei uma sorte, que é uma sorte de fato, que os dois professores, tanto o Alan Winfield, que acabou não dando certo, mas como o Ross, que foi o que acabei fazendo um ano de pesquisa com esse laboratório, eles são pessoas muito curiosas por natureza. Eles são esse tipo de gente que quer saber mais, que se interessa mais, que gosta muito de conhecimento em geral. E os dois falaram, poxa, isso parece super interessante, né? O Alan falou, infelizmente não vai dar. E o Ross falou, caraca, isso é maravilhoso, ter alguém aqui de uma área que não é a nossa e fazendo coisas sobre isso. O Ross, em particular, aí foi muito engraçado, porque a gente também teve que definir um pouco o que era antropologia, né? O que é alguém estar lá no laboratório. Porque, por exemplo, quando a gente começou a conversar, foi até curioso, porque ele estava, você pode, né, você é bem-vindo, se as outras pessoas do laboratório, né, se os PhDs e os pós-docs não se incomodarem e tal, você precisa buscar o consentimento deles, mas se tiver tudo bem para eles, eu não quero você ficando no laboratório de mãos abanando, não quero você ficando ali no cantinho sem fazer nada, você vai ter que fazer alguma coisa de útil. E para mim isso foi muito interessante, porque também teve que definir o que é fazer alguma coisa de útil enquanto um cientista social, enquanto antropólogo, no meio de cientistas da computação e de biólogos, né? Então acabou que essa condição também foi uma condição muito interessante para mim, de que você tem que ser, você não pode ser um inútil no laboratório, que era, querendo ou não, a ideia que ele tinha de antropólogos, né? Era um antropólogo, alguém que fica lá sem fazer nada. Eu me lembro dando aula para ensino médio, no passado, bem remoto, eu descrevi um pouco como era o papel do sociólogo, do antropólogo, e aí os alunos, então ele é um fofoqueiro, né, professora? Ele fica olhando a gente para contar as coisas. Sim. E na versão digital, é o cara que faz stalker, né? Tá, então tá.
Não, quando, na minha graduação, eu tinha um caderno que eu tinha escrito Antropologia Stalking pela Ciência. Genial, é isso aí.